A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro seguro dos homens para a sua evolução. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro seguro dos homens para a sua evolução. Nessas palavras estão consensadas aí as formas de evolução do homem. Ninguém vai ao Pai senão pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Então temos aqui que agradecer. E aqui já chega o nosso amigo, irmão Fábio Lins, dizendo: a gente agradece a Deus por nos fazer vencer mais um dia, pois sua graça tem nos sustentado. A gente termina o dia e descansa nele, porque a presença dele, Deus, está conosco ao levantar. Olá, estamos todos aqui. Só agradecendo aqui a espiritualidade por essa bênção do programa Conhecer, que está no ar há praticamente 12 anos. Semana que vem a gente vai estar aqui comemorando, festejando 12 anos de existência desse programa, o programa Conhecer. Programa espírita. Eu diria não, tenho certeza absoluta, o primeiro programa espírita veiculado por uma FM em Alagoinhas. Tenho certeza absoluta, eu vou pesquisar, mas eu não tenho conhecimento, nunca ouvi falar. E a gente agradece esse espaço aqui, a esse feito a Cláudia Araújo Pena, por termos a possibilidade de veicular a doutrina espírita para todo mundo, através da 93 FM. E a gente agradece também ao nosso amigo e irmão, nosso amigo Gilberto Romano, da rede SDP TV. Esse canal que a gente utiliza também para propagar, para difundir a doutrina espírita, de segunda a quarta-feira, sempre às 22 horas, lá na rede SDP TV, TV por streaming. E nas quintas-feiras, também no mesmo horário, 22 horas, o programa GVN, que é o Grupo de Vibrações pelos Necessitados. A gente manda um grande abraço à nossa amiga e irmã Jonélia, lá na Fazenda Espuma, todos seus familiares, nosso amigo e irmão Oliveira Galvão, Luiz Fernando, enfim, todos vocês que já ligam aí os seus rádios logo na abertura aqui. Na verdade, eles já se conectam antes aqui com o programa do nosso amigo e irmão Pedro Chagas. Samba de viola aqui, sempre eles já estão conectados. E aí eles entram agora conosco através do programa Conhecer. Mas eu vou passar aqui já para Evanildo, para ele dar as boas-vindas dele, dar um abraço aqui para todos os ouvintes. Boa noite, Evanildo. Boa noite a todos. Finalizando mais um mês, janeiro, que vem a 2027. Né? Aliás, o ano não acabou, não começou. Vem carnaval, evento, festividade. E no encerramento desse mês, que possamos relembrar as propostas que fizemos em dezembro, final de dezembro, e colocar em prática esse novo mês de aniversário do programa Conhecer, que seja tendência para que a gente possa colocar em prática tudo o que aprendemos. Boa noite a todos. Ok, Evanildo. Nossa amiga Márcia, lá do Feilu, já está mandando aqui um convite para a doutrinária de amanhã. Daqui a pouco eu vou ler aqui. Rosiane Massariol, muito boa noite. Como vai você, minha irmã? Eu vou bem. Boa noite, querido amigo Salles. Boa noite a todos os que estão aí acompanhando a Rádio 93 FM. Estamos aqui no programa Conhecer. E quero também
dizer o meu boa noite para meu amigo Evanildo e para o meu querido amigo Itamar Brito, que está aqui conosco hoje, nos presenteando com seu magnetismo, que é assim, a gente abraça Itamar e se sente envolvido num abraço. Eu me sinto, não posso falar a gente, que a gente é muita gente, né? Mas é um abraço muito especial. E é tão importante o abraço, né? O abraço, ele está na linha, os braços, eles cruzam a linha do coração. E quando uma pessoa abraça com vontade, com verdade, você sente a irradiação, tá? E ali é um envolvimento, porque nutre. Nós vamos sendo saudáveis à medida que nos permitimos ser abraçados e abraçar de verdade, né? Tem muitas doenças de pele que são provenientes, o corpo falando assim, ó, se permita abraçar mais, se permita sentir mais, né? O toque, como ser gregário que o homem esse estar, essa fraternidade, isso tudo está envolvido na mesma temática. Olha aí o programa Conhecer, esse programa que traz o conhecimento à tona, e o conhecimento, ele é infinito, o céu é o limite. E falando do céu, o seu limite, o universo, o seu limite, eu quero desejar também um feliz aniversário para a Lara Beatriz, que é neta de Verônica Moraes, que é uma das nossas ouvintes aqui do programa, e também para a Luísa, lá da União Espírita, e também para todos que estão aniversariando nessa data. E temos assim, o aniversário cumprir um ciclo e começar outro. Então, você olha para aquele ciclo que você cumpriu e fala, poxa, quanto desafio, quanta fogueira eu pulei, quanto desafio eu transportei, né? Quanto que eu consegui ir à frente. Então, aniversariar é comemorar a vida. Aniversariar é comemorar a vida. Excelente, Rose. Excelente. Eu estava aqui, eu deixei até já focado aqui no nosso convidado Itamar Brito. E eu estava lendo aqui, né? Vou reler a mensagem do nosso amigo Fábio Lins, onde ele disse, Rose, a gente agradece a Deus por nos fazer vencer mais um dia, pois sua graça tem nos sustentado. A gente termina o dia e descansa nele, porque a presença de Deus está conosco, desde o levantar até ao dormir. E aí, a palavra central aqui é Deus, e o agradecimento. E aí surge a expressão do divino, a arte, ou seja, mais uma das formas de expressão no humano do divino, né? E aí a gente dá as boas-vindas. Eu fiquei curioso por esse tema aqui e já dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Itamar. Boa noite a todos, boa noite os presentes, boa noite os ouvintes. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês, mas também sinto dizer que estou muito nervoso, né? Porque eles não foi um convite, foi uma intimação? Uma convocação. Porque o trabalhador, diz que quando o soldado está fardado, né, ele está ali no quartel, né? E você, né, no campo da arte, você é um soldado fardado, assim, você está sempre a ponto e pronto. Então, eu queria pedir licença a você, antes de você até. Eu sempre falo, o Rose já está acostumado aqui, mas Evanildo. Todas as pessoas que vêm aqui, elas chegam, fiquem tranquilas, chegam nesse estado emocional. Mas daqui a pouco você esquece, fica parecendo que a gente está conversando, não tem nada transmitindo, né, Rose? Concorda? Daqui a pouco você dá à vontade. Então, fique à vontade, meu amigo. Que bom que é isso, porque eu não estou à altura de vocês, não. Ele está mais alto, pô. Então, vou perguntar a vocês qual seria o maior medo do mundo. O medo do mundo, eu acho que é o medo de falar em público. Ou o medo de morrer, não?
Então, você acertou. O maior medo, um dos maiores medos do mundo é falar em público. Tá. Talvez porque as pessoas Se expõe. vão se sentir expostos e com medo de serem julgados, né? Nós vamos ter medo de Ou sermos até mesmo julgados. cobrados, né? Ou cobrados. No momento que você fala. Ou cobrados. Então estamos Ou de aqui. errar, né? Ou medo de errar. Mas quem não ousa, né? Quem não arrisca sorrir, mesmo sendo julgado de bobo, não vive, né? Porque a pessoa fica contido, né? E quem aqui se permite a viver, tem que se permitir permite viver, né? A Que é o que entrar você nessa faz, existência da que é o evolução. que você faz quando a pessoa vai dançar. Porque você, como professor de dança, e aqui eu já vou externar e divulgar, né, que Itamar Brito tem a aula de dança de forró, dança de salão. Está funcionando aonde hoje? Está funcionando na Rua João de Deus Costas, após a escola Objetiva Ramile, primeira esquerda, terceira casa. Em que bairro? Alagoinhas Velha. Quem conhece o Centro Espírita Fé e Luz, que é aquela casinha azul que fica assim no meio, né? É como se fosse atrás dela. Ah, tá. Então, lá nós temos dança, salão, bolero, tango, soltinho, salsa, salão, forró. bolero, Tango, soltinho, salsa, forró, samba no pé, samba de gafieira. Né? Temos a arte terapia, temos Marli Monteiro também trabalhando como terapeuta. E entre bacana, yoga, né? alongamento. Né? Então você veja que você está a serviço da arte para que as pessoas que sintam-se atraídos por esse campo e chamados por esse campo se desenvolvam nesse talento de se expressar. E a pessoa não tem que romper a barreira da exposição quando vai dançar? Com certeza, mas vamos com calma. Porque quando a gente pensa, é um universo tão de responsabilidade, não só ser professor, mas estar dirigindo, porque a gente vai mexendo com algumas pessoas com o que ela tem de mais sagrado, o seu próprio eu. E verdade. Trazer tudo isso à tona, né, mexe muito com o ser humano. Mexe com ele, mexe com sua autoestima, mexe com autoconhecimento. E quando você vai até a sala de dança, não só até a sala de dança, em qualquer lugar em que você se propõe, vamos falar um pouco de arte, né? Vamos. Que você se propõe a fazer arte, até você chegar na sala de dança, a pessoa que está em casa, ela já se prepara, ela toma um banho, ela se arruma para, né? E quando ela entra na sala de arte, ela deixa para trás uma gama de coisas que pesa sobre o seu ombro. E ela chega feliz ali. E ali ela entra num ambiente onde todos e a própria são egrégora, iguais. né, faz ela se sentir convidada a se soltar. A se soltar. E ela percebe que ali todos são iguais. Que todos podem acertar, que todos podem errar. Mas ela se propõe a se ousar. Né? Isso, mas você a estimula, dançar, né? Você a estimula. Eu, como professor, eu tenho que fazer isso, né? Estimular. Porque a pessoa vai ter medo, por exemplo, na dança de salão. Ela vai ter medo de pisar no pé da pessoa que está dançando com ela. Tá? Não chega esse medo, não, nas pessoas? Chega esse medo, sim. E aí, como ela vai romper esse medo de não pisar no pé do parceiro que está dançando, da parceira, né? Então, técnica. Técnicas. Então, tudo é treinamento. Tudo é treinamento, mas apesar de tudo, você está tocando num ponto, né, que já é do nosso assunto lá no meio, que é uma das questões fundamentais do Espiritismo, né? No seu estudo também da arte, que é formar o ser humano de bem. O ser humano de bem quer o bem ao outro. Sim, não é verdade? E aquilo que você quer ele de bem para você, procura o bem, né? Ele não quer fazer mal ao outro. Você começou a sentir vontade de compartilhar a sua arte, o seu jeito de ensinar, a sua técnica. Já tem um tempo, né? Eu não decidi, não. Na verdade, a dança me escolheu.
Eu trabalhava em uma empresa em que eu fui convidado, eu passei em algumas faculdades e nunca consegui cursar. E aí quando eu passei nessa faculdade, eu disse, não, eu vou cursar. E aí o chefe chamou e fez assim, você tem duas escolhas, ou você estuda ou você trabalha. Aí eu disse, mas o meu horário dá para trabalhar, mas se não, você estuda ou você trabalha. Eu tinha prometido para mim, não, eu vou estudar. Seguir. Isso já aos 31 anos de idade. Aí ele mandou, eu disse, eu vou estudar. Aí ele mandou passar no setor pessoal, assinei, peguei e fui embora e já vim dentro do ônibus pensando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? E algumas pessoas sempre ficavam falando assim, mas menino, você dança bem, ensina o que você sabe. Eu disse, eu não tenho metodologia, eu não tenho técnica, eu não sei fazer isso. E aí foi treinando, né? E aí em frente à faculdade tinha uma academia e que eu fui lá procurar um espaço, a pessoa me recebeu, né? Já era uma admiradora minha que eu nem sabia. E aí comecei a dar aula de dança ali naquele espaço, junto com aquelas pessoas que já me procuravam e comecei a usar. E aí foi crescendo. Então, eu sempre digo que a dança, ela me escolheu. Sim. Né? E ela foi me dando. E você aceitou tudo o convite hoje. dela. Deixei ser envolvido. Uhum. A arte tem essa arte. essa encantadora de puxar você. E a pessoa vai se tornando leve, né? Muito. Vai aprendendo a viver. Né? Aí já aproveitando esse gancho, a gente vai perguntar assim, o que seria arte, né? O que é arte? Então, a arte, a gente vê, o próprio dicionário diz que a arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltados para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. É a sua capacidade especial de captar o seu jeito, um dom. Sim. Né? E como é que a gente vai encaixar isso dentro do Espiritismo? Né? Só lembrando um pouquinho, o que seria o Espiritismo? Né? É uma doutrina kardecista fundamentada em um tríplice aliança, que seria a ciência, a filosofia e a religião. Por favor, se me ajude. Excelente. E dentro da própria, vou falar, doutrina espírita, tem um dos assuntos mais questionados e assim, de curiosidade do pessoal, que é a mediunidade, né? Que nada mais é do que a faculdade orgânica e natural inerente a todos os seres humanos, que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o plano espiritual. É muito bom trazer, porque cada vez que uma pessoa fala sobre a mediunidade, trazendo esse aspecto natural e espontâneo, vai desmistificando para as pessoas que não têm o conhecimento ou têm medo, vai desmistificando, né? E a pessoa vai vendo que é natural, né? Esse intercâmbio. Pegando esse gancho, aí eu até que algumas pessoas ficam falando assim, a arte espírita, a arte evangélica, a arte católica. Então, eu só quero tentar tirar essa dúvida que arte é arte. Ela não tem um sobrenome. Não tem. Só que qualquer outra, né, a religião, a espírita, qualquer outra, ela se apropria, ela fica inspirada. Então, tem arte inspirada no espiritismo, arte inspirada no catolicismo, arte inspirada em todas as outras religiões. E onde vai ter ser humano, vai ter arte. E onde vai ter ser humano, vai ter arte. Mas dentro do espiritismo, em uma das obras que Emmanuel fala, o Espiritismo na Arte, no livro do Consolador, ele diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal
a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança da alma. Já o Consolador, dentro da questão 161, ele diz assim: a arte é a contemplação espiritual. Você já se colocou em frente a um quadro, a uma arte, Sim, você para e você sim, fica contemplando. Você tanto para você visualizar aquilo, o que levou aquela pessoa a pintar, né? A gente Quando sente você- a expressão, em frente a um quadro, né? A gente consegue sentir o recado do artista ali. Né? Cada um na sua No seu universo, técnica, no seu universo, no na seu sua mundo, dor também. na né? sua dor, no seu Porque amor. Tem obras de Van Gogh mesmo que a gente vê que tem uma dor ali, né? Outros quadros não, mas isso tem ali. Quando você vai estudar a fase dele, você sente que as produções naquele período retratam aquela dor. Assim como também nas fases mais primaveris da vida, a gente sente também esse... O que leva uma pessoa a compor uma música, né? Tão bonita, o que pensa naquele momento que está compondo. E que de repente vai fazer a musicalidade, né, Salles? Uhum. E a quando conexão, chega né? ali, e cada vez, por exemplo, eu já vi Salles cantando em alguns lugares, e às vezes em cada lugar que ele canta, é um sentimento diferente, uma energia diferente. Sim. E ali a gente fica... A gente abre, Rose, foi bom Itamar 300. A gente abre um campo que ele chega a ser inenarrável. Porque é a transcendência mesmo. Porque você, por exemplo, se eu estou aqui cheio de... Eu estou com esse copo, com esse óculos, com o computador na mão, eu não consigo me conectar com a divindade que é antagônico a tudo isso aqui, o material. Tudo que é materialismo. Então, quando você utiliza a arte, por isso que ele diz que é a mais pura. Ou seja, você se esvazia de você mesmo. Sim. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, você vê certas composições. Eu estava ouvindo Djavan ali, aí, o cara falando sobre a história de Djavan, que começou numa rádio, né? Ele queria apresentar as músicas dele, e ele foi num programa de rádio que o cara apresentava futebol, e rapaz, eu sou apresentador de futebol. No Rio de Janeiro, ele chegou lá com um LP com 15 músicas, e ele já estava... conheceu esse rapaz de Maceió e foi pro Rio e procurou ele lá nessa rádio, ele estava lá apresentando. Só que depois, eu só vou terminar 1h da madrugada, meu programa. Eu disse, não, espero. Ele querendo mostrar as músicas dele, né? Aí ele ficou até tarde aguardando. Eu já estava esquecido que eu estou aqui. Ele ficou aguardando até tarde. Eu espero. Aí é que ele é um dos donos da rádio, você pode conversar com ele. Esse rapaz, eu vou entrar 1h, mas só vou sair 4, você vai esperar até 4 da madrugada. Aí ele chegou e disse, não, aí saiu mais o outro colega, né, que era locutor da rádio também, e voltou 4 da manhã. Quando voltou 4 da manhã, ele pegou o violão e botou a música também, e começou a mostrar, essa música é sua? Bota outra aí. Essa também é sua? Aí já ligou. Espera aí, rapaz. Vamos ver isso aqui. Então, Djavan, nas suas construções, inclusive as músicas de Djavan, Itamar, elas têm significados que você pode encaixar na sua visão de mundo. Eu achei incrível. As músicas de Djavan, elas não têm um roteiro único. 2 mais 2 são 4, não. 2 mais 2 são 6, 2 mais 2 são 10. Você adapta, expande. Então, onde eu estou querendo chegar a isso? Quando você se dedica a essa arte que está lá atrás, eu estou falando de arte aqui, eu fugi de tudo. Eu esqueci, provavelmente, um problema que me traz. Por isso você traz o campo da subjetividade. Eu esqueci de um problema, eu esqueci de um compromisso que eu tinha, porque agora eu estou focado na arte música, na arte dança. Isso né? acontece dentro da sala de aula, quando o aluno começa a dançar. Naquele momento,
eu tenho alunos na minha sala de aula, eu tenho alunos de todo tipo, né? Eu tenho médicos, eu tenho advogados, eu tenho todo tipo. E ali são todos iguais. Mas na hora que eles começam a dançar, esquece absolutamente tudo. Se envolvem. Se envolve. E é um medicamento maravilhoso. E lá tem histórias maravilhosas de pessoas que passaram por lá, que se curaram de muitas coisas, né? De coração, de depressão, de várias Sim, acredito. situações. E é justamente isso que você fala, né? E nesse mesmo livro, Consolador, você está falando de Emmanuel, que você trouxe essa expressão, eu estou com ele aqui. Olha o que ele diz, Rose. Olha que coisa fantástica, já que você falou. A gente reforçar mais do que já foi dito. Artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho. Olha que coisa incrível. Eu sou intermediário entre as belezas eternas, ou seja, aquelas que ainda vou alcançar. Porque as eternas, os meus sentidos, olha que coisa profunda. Os meus sentidos, Itamar, esses 5 sentidos conhecidos, as eternas, as gigantescas, eu não consigo acessar. Mas quando eu me dou à arte, eu penetro num mundo que eu não conheço ainda. Eu sou intermediário para alcançar o inalcançável a esses sentidos. É profundo, não é, Rosa? É muito profundo. E você tem mediunidade ostensiva, Itamar? Tenho. E desde Você me quando? fez me lembrar uma história, eu vou contar. Deixa eu perguntar a você, Itamar, você ainda está nervoso? Tô. Não. Você não está falando a verdade, Itamar. Você tem mediunidade, você percebeu que tinha algo de intercâmbio há muito tempo ou há pouco tempo? Desde criança. Mas eu não criança. entendia por quê. Quando eu era criança, porque meu socorro era minha mãe, né? Ela entendia. Minha mãe não tinha mediunidade nenhuma. Minha mãe não via, não sentia nada. Mas era uma pessoa que ela acreditava. Até mesmo porque meu avô, João de Deus, ele tinha um centro espírita. E ele foi quem ajudou muito o hoje atual Centro Espírita Fé e Luz. O Fé e Luz aconteceu na casa dele enquanto o Fé e Luz conseguia se estruturar, formar, e ele fez dentro da casa dele um salão, e ali ele fez acolheu o Centro Espírita. Não sabia e depois disso. O Fé e Luz é 1929, dezembro de 29, quer dizer... O iniciado foi ele na casa, começou no Fé e no Luz, espaço, mas depois teve migrou. que fazer uma reforma, alguma coisa. Então foi para lá, para a casa de João de Deus, que é Sim. na rua da usina ali. E meu avô, ele fez um salão justamente para, né, acolher nesse espírito, acolher o Fé e Ou Luz seja, do sua mãe, período. né? Mas minha mãe não tinha nada. Sim. Né? E eu já nasci. Depois, com um período, quando eu já tinha uma certa consciência da vida, minha mãe dizia: meu filho, quando você tinha 1 ano, 2 anos de idade, você sempre falava de algumas pessoas que estavam perto de você. Né? E então ela perguntava, eu falava nome, dizia como era. E às vezes ela dizia, por exemplo, uma situação em que meu avô, né? Aí eu falava: não, tem aqui um senhor assim, assim, assim. Eu disse: esse é seu avô. Então ela nem tinha bom medo. Ela ter acreditado. Ao contrário de alguns irmãos meus mais velhos que não Falava gostavam que você disso, tava né? Que eu estava inventando, que aquilo era loucura, e ameaçava e bater. como sempre, né? O mas medo do desconhecido. aos 6, 7 anos eu tinha muito medo e tudo acontecia comigo. Então eu Claro, tinha aquela né? Porque, sensação de acordar de madrugada como se alguém tivesse me amarrando. Né? Você se sentia aprisionado. Aprisionado. Ou sendo vigiado, ou sendo observado. Sentia mesmo a presença. Tem uma história interessante que quando a gente foi morar na casa de meu avô, eu morava morava na casa dele e dormia num quarto que não tinha porta. E tinha uma cortina. E aí eu coloquei um fio e coloquei uma cortina. Mas por que isso? Eu já tinha medo. E aí
às vezes de noite, alguém me acordava. E meu avô tinha uma cadeira de balanço. E de repente a cortina ela abria Sozinha. e a cadeira de balanço ficava em Começava frente a à minha mover. porta e ficava movimentando. Sem ninguém E visivelmente. aí viu o meu pânico, porque eu não sabia Claro. o que era. E aí estava você ficava acontecendo. congelado. Empedrado. E às vezes a pessoa na hora do medo não consegue nem soltar um som, nem um Nada. socorro, né? Porque Nada. congela. E como você Isso lidava? acontecia muito, muito, muito. E eu não sabia o que era, né? E aí ficava ali tentando ver, tentando. E o meu pensamento era Deus, né? Começar a orar e tudo, até quando saía um sonzinho que minha mãe levantava e vinha, o que é, meu filho? Aí eu já pegava, aí já me levava pra cama dela e aí. As coisas mães melhoravam. é uma captação, né? Assim, a mãe tem aquela sensibilidade, a mãe atenta de ir lá e perceber, né? Ela, e o seu protetor também, né? Porque o seu anjo da guarda vai lá e toca a sua mãe, vai lá, né? É. Faz essa intermediação. É. E ela, como ela presenciou muita coisa comigo, né? Ela acreditava muito na minha Claro. mediunidade. Então, tem coisas que aconteceram. Ela gostava muito do pai dela. Aí teve uma vez que meu irmão mais velho, ele escondeu o quadro de meu avô. Porque minha mãe ficava, meu pai. E aí ele escondeu, né? Disse que ia jogar fora e tudo, para ela não ficar. Aí ela entrou em casa, esperou. Quando eu cheguei da escola, ela parou e quero conversar com você. Eu, Virgem Maria, fiz alguma coisa errada. Aí, o que foi, mãe? Eu disse, não, é só eu e você. Eu, Vixe Maria, e agora? Aí pronto, aí nem tomei banho, nem tomei café, nem nada, só esperando. Ela, vai tomar o seu banho, vai tomar meu café. Eu disse, não, vamos. Nesse aí puxou com o canto, aí foi lá e trancou a porta e disse, eu quero que você me diga onde está o quadro do meu pai. Eu disse, mas mamãe, Não fui eu que peguei. não fui eu. Ela disse, eu sei que não foi você, mas eu acredito em você, você sabe onde está. Eu disse, como é que eu vou saber onde está, minha mãe? Se não fui eu que guardei, eu não vi quem guardou. Ela disse, você vai saber. Eu confio na sua espiritualidade. Que ela não falava mediunidade. Eu confio na sua espiritualidade. Aí eu fechei os olhos e disse, meu Deus do céu, e agora? É você, um pedido da mãe É um algo, pedido né? de mãe. Eu disse, minha mãe, eu não olha, não sei não. Faça Eu a não mínima sei. ideia. Me libere disso aí, porque essa eu não tenho culpa. Aí fui, tomei banho, tomei meu café e tudo. Não deitei era na nada cama. de... Aí daqui a pouco alguma coisa fez assim, me chamou, aí eu levantei, aí fui, aí quando cheguei lá no cantinho da casa, que era, eles chamavam de merenda, que era um quarto que antigamente se colocava os mantimentos. Sim. Aí estava escondido lá, bem escondido no cantinho, aí eu fui, peguei, aí entreguei a ela. Ela disse, eu sabia que você ia achar. E aí você vai comprovando a veracidade dessa capacidade do ser humano interagir no plano, o plano material e o plano espiritual. E foi essa fé dela, esse amor dela, que me ajudou muito a aceitar, né? Como era o nome de sua mãe? Joana Brito. Joana Brito. Aí tem Joana Brito. Isso. Tem a Joana Brito, então já temos duas Duas Joana Joana Brito. Brito. Duas. Joana Brito, minha mãe é Joana Brito, com 2 T's, iguais a mim, e a outra Joana Brito, que eram amicíssimas. Já viu? Tá vendo? Muito, muito. Tá Uma vendo? gostava muito da outra. E a Joana Brito, que nossa, né, Ave Maria do céu, tinha uma atenção com minha mãe. Eu sou apaixonado por ela até hoje. Não, ela é Pelo- encanta, uma pessoa maravilhosa. Uma acupunturista fantástica, né? Falando em fantástica, aqui já tem um bocado de gente falando aqui, olha. Melry está dizendo que perfeito sua colocação, Itamar. Elisete Santos, boa noite, meus queridos irmãos. Roque Alves diz assim, Rose, recite um poema.
De preferência de sua autoria de Goiás. Aqui ele está dizendo que Chico Xavier falava que deixa eu ver, quem dança ora com as pernas. Já viu, Quem Itamar? dança ora com as pernas. Rock Alves já entrou aqui mesmo, colocando muita coisa boa aqui pra gente Eu ouvir. gostei dessa, viu? Quem dança Ora com as pernas. É isso mesmo. E gesticula tudo, né? Porque a dança a pessoa solta a perna, braço, tudo, né? O ser. Então, eu costumo dizer, né? Também foi outra inspiração que eu não sei de onde veio, mas a frase eu me apropriei, é minha, que eu digo que é possível esconder palavras e pensamentos, Sim. mas não os sentimentos de um corpo em movimento. Que ali quando você está dançando, tudo que é seu está exposto. É, verdade, tá certo, tá certíssimo. Ali você não consegue entender nada. E é assim na nossa vida, né? Até no processo onde você vai ser interrogado ou convidado para um emprego, Sim. a pessoa que vai fazer a sua entrevista, ela está observando você. O seu corpo fala. Sim, eu percebo também, quando a gente está no atendimento no set terapêutico, né? A pessoa às vezes está falando ali, mas a mão está aqui fechada, você sente que ela está ali em uma expressão, o corpo é soberano e fala. Para você que gostaria, ouvinte, de entender um pouco mais sobre a arte, tem um livro chamado O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. E lá ele propõe a existência de uma relação entre a arte e a divindade, que oferece uma reflexão sobre a necessidade que o espírito tem de ampliar sua percepção de beleza em seu processo de evolução espiritual. E aí eu vou trazer a história que eu disse que eu lembrei. Sim. Que é a parábola do mestre e do discípulo. Em um determinado momento, diz que um discípulo muito assim agoniado e triste e sem resposta da vida, ele procura um mosteiro e vai estudar. E lá ele encontra o mestre. E depois de um período, né, depois das atividades dele, ele chama o mestre e ele diz: mestre, eu gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta. Aí o mestre disse: pois não, diga. Por que o mundo é tão violento? Por que as pessoas são tão violentas? São tão agressivas? Aí o mestre fez: você está me surpreendendo. Boa pergunta sua. Mas palavras, elas se dissipam no ar e a gente esquece. Eu vou te levar para você aprender na prática. Porque aí eu pergunto a você, né? Qual a melhor coisa que você tem na vida, né? O que mais importa na vida é o ter, é o ser. Sim. Não é o sentir. É o que você sente. Tudo está nos sentidos, no ver, no cheiro, no seu paladar. Mas tudo está no sentir. E aí está a chave da questão da arte com o espiritismo. Lá na frente a gente vai entender. E aí ele leva o discípulo: vamos passear no bosque. Ele vai passear no bosque. No bosque, quando ele começa a andar, aí vem um rapaz lá longe, e aí o mestre diz: vai lá e dá um tapa na cara daquele cara. Aí o discípulo diz: claro que não. Oxe, você não quer aprender? Vai lá e dá um tapa na cara daquele cara. Aí ele vai e dá um tapa na cara do rapaz que vem. E o rapaz não perde tempo, voa em cima dele e aí vai. Tapa para um lado, tapa para o outro, se arrasta no chão, aquela briga, aquela coisa.
E aí daqui a pouco o rapaz para, vai embora, e o discípulo vem e pergunta assim, mestre, eu não estou entendendo. O que foi que aconteceu? Aí o mestre fala, esse homem é aquele homem que está na primeira dimensão. Ou seja, ele só reage. Instinto. É instinto animal. Vamos continuar a caminhada. Ele continua caminhando, daqui a pouco vem outro rapaz, ele diz, vamos continuar o nosso estudo. Vai lá, dá um tapa na cara daquele rapaz. E o discípulo vai dar um tapa na cara dele. O rapaz se afasta, olha assim para ele, olha pro mestre, vê assim, eu dou conta nos dois e cai para dentro. Aí tapa para um lado, tapa para o outro, bate, depois ele vai embora e o discípulo pergunta, mestre, não estou entendendo. Quebrado já. Aí ele disse, então, esse é o ser humano que está na segunda dimensão. Quem está na segunda dimensão já está um pouco mais evoluído. Ele já para, já pensa, observa, para depois agir. Tá, então vamos continuar. Vem se adiantando o terceiro, a terceira pessoa, ele diz, vai lá e dá um tapa na cara daquele rapaz. Então ele vai e dá um tapa. O terceiro rapaz para, olha assim, mas o que é que está acontecendo? Você é louco? Você me deu um tapa? Você sabe o que é isso? Aí, por que você fez isso? Aí o discípulo, não, olha só, eu não quero saber não. Eu não quero saber. Ai, eu não tenho tempo, eu vou embora, porque se eu tivesse tempo eu ia dar cabo de vocês dois. Aí o mestre para, aí o discípulo vem e disse, mestre, o que foi que aconteceu? Ele disse, deu risada e disse, essas são as pessoas que estão na terceira dimensão. O pessoal que está na terceira dimensão, elas são ansiosas demais. Ela não tem tempo para ela mesma. Ela só produz. Ela tem muito tempo para fazer, para acontecer. Então, são geralmente os líderes, as pessoas que estão em frente de organizações, né? São pessoas que têm todo o seu tempo projetados em outras coisas, em outras pessoas, em outras prioridades, não em dela. Tudo bem, entendi, vamos continuar. Aí vem o quarto, ele diz, vai lá e dá um tapa na cara desse cara. O discípulo, não, pelo amor de Deus, não tá bom. Se você quer aprender, você tem, vai lá, dá Bora um apanhar tapa. mais um pouco. Ele vai, pica a mão no cara, o cara bota a mão no rosto, diz, meu Deus, você me bateu? Por que você fez isso? E o discípulo dele, não, desculpa, veja bem, já cansado de apanhar, veja bem, não, tenha calma aí. Eu e meu mestre, a gente está fazendo uma pesquisa para entender por que o mundo é tão violento, porque as pessoas são tão agressivas. E aí ele disse assim, entendi, muito interessante isso. Eu posso acompanhar vocês? O discípulo olha para ele assim, não entendendo nada, você vem cá. Aí o mestre diz, essas são as pessoas que estão na quarta dimensão. As pessoas que estão na quarta dimensão, elas estão predispostas. Elas querem entender, aprender. Ela está aberta para o mundo, para tudo. Então ela se propõe, se permite a tudo. Ele, que legal. Vamos continuar na nossa caminhada da evolução. E aí vem a quinta pessoa e o discípulo aí nem vai lá e pica a mão na cara da pessoa. A pessoa então para, olha assim, diz assim, eu não sei o que foi que eu te fiz, mas espero que depois de toda essa sua agressividade, né, que você colocou tudo para fora, você tenha se sentido melhor. Então, aí ele vira pro mestre perguntando, eu não entendi o que foi isso. Aí ele diz assim, essas são as pessoas que estão na quinta dimensão. As pessoas que estão na quinta dimensão, elas vieram preparadas para servir. E aí nós temos alguns exemplos, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, né? Tem aquela história maravilhosa que
ela vai pedir uma ajuda, o feirante cospe na mão dela, ela diz, esse é o que eu mereço, agora me deu dos meus pobres, né? E entre outras, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco, né? Tudo. E aí ele entende e diz, entendi. Então vamos à caminhada. E aí vem o sexto rapaz e eles vão lá e dão um tapa na cara do rapaz. E aí ele se prepara, enfia a mão, só que o rapaz dá um passinho para trás, ele vira, bate, cai no chão com tudo. Mas simplesmente olha para ele e segue. E aí ele lá no chão olha para o mestre e diz, mestre, não estou entendendo o que foi que aconteceu. Eu disse, essas são as pessoas que estão na sexta dimensão. As pessoas que estão evoluídas na sexta dimensão, elas estão conectadas com o mundo e nada acontece a elas. E aí ele segue, aí vem o terceiro homem, o sétimo homem. E o mestre diz, vai lá e dá um tapa na cara daquele homem. Aí ele vai, ele para em frente ao homem. Aí ele diz, mestre, eu não consigo. Aí o mestre grita, vá e dê um tapa na cara dele. Eu estou mandando. Ele diz, mestre, eu não consigo. Então o corpo dele paralisa, os olhos enchem de água, tudo. Ele diz, se eu não consigo. O rapaz fica na frente dele e diz, faça o que o seu mestre está pedindo. Pode me dar um tapa. Então ele para, petrificado, as lágrimas caem dos olhos dele e ele disse, eu não consigo. Então o rapaz em frente dele disse, que bom, você aprendeu a lição. Muito bom. Então aí eu pergunto, em que dimensão você está? Você ouvinte, em que dimensão você está? Né? Nessa busca da nossa evolução, em que dimensão nós estamos? Eu posso até dizer que muitas vezes a gente trilha por todas as dimensões, né? E essa dimensão, e temos poucas pessoas como citar aqui, né? Como Buda, Jesus Cristo, que se elas são, né? a percorrer esse espaço de multidimensionalidade e se transformar. Que é o homem integral. Que é o ser humano integral, é o homem de bem, que é o que propõe o Espiritismo quando ele fala, né? Qual o objetivo maior do Espiritismo, daquela pessoa que se propõe a estudar o Espiritismo ou se debruçar nas suas obras e no seu estudo. É se tornar um homem de bem. Sim. E dentro desse estudo, ele tem 3 características básicas para você se tornar um homem de bem, que é estar completamente sintonizado com as obras do Pai, do Divino, de Deus. Né? Então a primeira fica você ter empatia com as pessoas e bondade. A segunda é a honestidade e a sua integridade, coerência com as coisas e com a vida. No pensar, no falar, no sentir, né? No fazer. E a fé na humanidade, porque que é outra coisa interessante, né? A gente precisa ter fé na humanidade, que de repente a gente para e pergunta assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Para qual finalidade dessa reencarnação? Como o mundo todo, né? O que é que a gente como ser humano está fazendo aqui na Terra? O que é que estamos fazendo aqui, né? Qual o propósito de sua vida? Qual é o propósito de sua vida, Salles? Qual é o propósito de sua vida, Rose? Aprender a amar. E de repente o universo vai te dando sinais, né? Para onde você tem que andar, para onde você tem que percorrer. Mas na maioria das vezes e contudo, o propósito da vida humana, do ser humano, é se tornar um homem de bem, é estar, né, na 7ª dimensão. Daí para cima, né? E aí nós vamos sendo oportunizados, né, nas experiências da vida a esses treinamentos, né? Porque vai ter muito treinamento. Aí tá, Rose, a sacada do negócio, né? O que é a arte no Espiritismo? A arte no Espiritismo
é a maneira, é o treinamento. É onde você vai treinar, é onde você vai apurar, educar a sua sensibilidade. Sim. É onde você vai sentir as coisas, perceber as E coisas. perceber de como essas sensações se manifestam e como você lida consigo diante de cada situação. Então, a É arte, muito gostoso, ela né? refina você. Né? Você também escreve? Você Direciona. também compõe Eu- poesias? Eu ouso de vez em quando. A mediunidade, Escrever ela alguma tem coisa. também essa capacidade, né, de Sim. trazer de um lado para o outro. O Chico Xavier dizia que ele era um burrinho que atravessava uma ponte de uma cidade para outra, levando o medicamento de uma para outra, onde o que uma precisava, né, e ali colocava. E essa arte que vai te ensinar, que vai educar, que vai refinar você, é uma ferramenta que vai ajudar o ser humano, né, a melhorar a sua sensibilidade, a educar a sua sensibilidade, para que você se torne um ser humano incapaz de levantar a mão para alguém. Não só a mão, uma palavra agressiva, um gesto. Ou seja, a pessoa não entra na reação, ele entra na ação. Agora é uma ação amorosa, né? Uhum. Uma ação que contém ali aquele... É uma ação... Porque tem a inação, que quando a pessoa põe aquela raiva para dentro, tem a reação, põe aquela raiva para fora, e a ação, ele simplesmente age, como esse da 7ª dimensão, ele estava lá, a atitude de aceitar, mas o outro não conseguia penetrar naquele campo de tão alto que era, né? A pessoa estava num campo meio que blindado, né? O outro sentia vontade de chorar, de ajoelhar talvez, né? Outro o quê? Outro Sentia, né? Então é essa apuração do sentimento. No De livro... você sentir o outro como ser humano comum. Eu lembrei do livro Há 2000 Anos, quando Emmanuel conta os fatos reais do que aconteceu nesse período. E Públio Lentulus, que era o senador romano, perseguidor dos cristãos também, como era, e a filha Flávia, acometida de uma doença incurável, né? E ele amava muito aquela Flávia, e ele soube do Nazareno, né? Mas como ele ia encontrar, né? No dia. Então ele vai à noite procurar no escuro, né? E Jesus se aparece assim para ele. E na hora que ele vê o Mestre Jesus, ele cai automaticamente de joelhos e chora, né? Ele vai escrever uma carta para o Império lá, retratando como eram as características, né, do semblante de Jesus. E aí ele diz nessa carta que ele não consegue, né? Diante ele simplesmente os joelhos se curvam. Tamanha a grandiosidade, né? Que não precisava falar. Aquilo ali, ele sentia, de novo, né? Sentia aquela vibração ali, é diferente, né? Quando a gente está diante de uma pessoa que não é o discurso, né? Não é o discurso, é o que irradia, esse sol que irradia de cada um. Eu ouvi um som, foi... teremos música. Então, você que está nos ouvindo, você que está, assim, tendo essa oportunidade de ouvir a gente, não perca a oportunidade de fazer arte. Lógico que eu prefiro que faça uma dança. É claro. Mas que seja qualquer uma, que seja uma dança, que seja uma aula de canto, que seja uma pintura. Ali a mágica acontece. A poesia, o teatro. Falar em teatro, eu quero aqui aproveitar esse gancho aí e lembrar que dia 28 de abril, uma terça-feira, estaremos recebendo a peça teatral Renúncia, do livro Renúncia,
Uhum. O pessoal da Cama Cria Produções, né, de São Paulo, vai estar fazendo uma turnê no Nordeste, e Alagoinhas é uma das cidades contempladas para a apresentação da peça Renúncia. Mais à frente vamos divulgar o horário, local, valores, mas já vão aí salvando a data na agenda. Sua agenda. Né? Agora, eu Quem gostaria de falar o telefone seu, de Itamar, devagarzinho, para que quem esteja ouvindo, se quiser, né, ligar para procurar e se inscrever no curso, 759 9983 0350. 9983 0350. É 9983 0350. Eu vou tentar, já tem que Instagram? pediram. Tem Instagram? Tem. Itamar Brito. Dança de Salão, Itamar Brito. Dança de Salão, Itamar Brito. Ok. Qual o nome do espaço? O espaço fica dois, né? Que fica Dança de Salão Itamar Brito e tem o Ninho de Arte. Foi por isso que eu provoquei aqui, porque apareceu um nome aqui, Luciano Caldas, Ninho de Arte. Abração, Acabou de ter, por isso foi proposital. Boa noite, Luciano, como vai você, meu amigo? Temos dois lá, que na verdade o espaço ele contempla três grandes trabalhadores. Eu com dança de salão, yoga, alongamento, arte-terapia, constelação familiar. Luciano Caldas, que tem pintura em tecido, pintura em telas, biscuit, patchwork embutido. E tem Marli Monteiro, que também trabalha conosco, que é nossa terapeuta. Que né? ótimo, que ótimo. Olha aí, que Parabéns espaço pra vocês aí. gostoso, né? Tem espelho na sala de dança? Tem espelho, tem barra. Qual a função do espelho? Ai, Jesus do céu. O principal motivo é a pessoa se ver, se reconhecer, Se reconhecer. entrar em contato consigo mesmo. Consigo. Que bacana, né? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de admirar a si mesmo, de perceber a si mesmo. E olha aí, ó, a importância da pessoa perceber que cada ser manifesta o divino. Tudo é manifestação do divino. Então, se eu sou manifestação do divino, quando eu vou no espelho, sem precisar de nenhum narcisismo, a pessoa vai estar ali olhando o divino que se manifesta Através de você. através de mim. Uhum. Então, daí ter cuidado com o que falamos, com o que externamos. E quanto mais depuramos isso através da arte, mais esse divino se expande. Com certeza. Né? Evolui. Que bom. Ok, gente. 19 horas, 12 minutos em Isso Alagoinhas. acontece também na sala de dança, na arte. O tempo voa, que a gente nem percebe. Tá vendo? No Tá vendo instante você? acaba. E eu vou falar aqui dos patrocinadores, antes que eles não podem ser esquecidos. São pessoas que acreditam no programa Conhecer como uma forma de arte também, como uma forma de divulgação de coisas boas, de coisas do bem. Então a gente agradece aqui, gente, a nossa Rencan Corretora de Seguros. Você está querendo fazer seguro do seu carro? Consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial? Fale com os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Rencan Corretora de Seguros. Também temos o apoio da nossa amiga e irmã, deputada Ludmila Piscina. Ela que está sempre ao lado das causas do bem, portanto, ao lado do programa Conhecer. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Piscina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Obrigado, Ludmila. Nós também temos aqui os nossos amigos e irmãos na Clínica Rebeca Rabelo. A sua beleza sempre será valorizada. Grande abraço à nossa amiga Rebeca Rabelo e o nosso amigo e irmão Danilo. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Como colaborador também temos aqui o nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa.